Não sei se Eiichiro Oda conhece o ditado "tamanho não é documento", porque em One Piece quase tudo é gigantesco. Hoje vamos fazer uma comparação entre o tamanho dos personagens, criaturas e outras coisas do mundo de One Piece, indo do menor ser até o maior, que tem a altura 6 vezes maior que o Monte Everest. Eu realmente acho que o Oda não tem noção de tamanho, mas enfim, vamos lá. Aqui está o menor personagem já visto em One Piece, a Mancherry, princesa dos Tontatta. A tribo Tontatta é formada por gnomos minúsculos, tão pequenos e rápidos que os cidadãos de Dressrosa raramente os veem. E Mancherry é menor até mesmo que esses gnomos, com apenas 20 centímetros de altura, ou seja, ela é pouco maior que o seu smartphone. Indo do menor ser de todo mundo de One Piece para o menor dos chapéus de palha, temos Tony Chopper. É claro que o Chopper pode mudar de forma, mas para os propósitos desse vídeo, vamos usar a sua forma base, que tem 90 centímetros de altura. Em comparação com esses dois, Monkey D. Luffy, nosso protagonista, é um verdadeiro gigante, medindo 1,74, quando não está esticado. Luffy tem a mesma altura da média mundial dos homens, o que torna muito doido imaginarmos seu conflito com os personagens que veremos a seguir. O primeiro, no entanto, ainda é possível no mundo real. Estamos falando de Shanks. Este Yonkou mede 2 metros de altura. Para referência, 2 metros é aproximadamente a altura de uma porta comum. E se você olhou nesse instante para uma porta próxima de você, comenta aí. Personagens como Jinbe, que tem quase 3 metros de altura, não caberiam aqui na minha casa, por exemplo. Vale lembrar que muitos tritões são maiores e mais fortes que os humanos comuns. Vamos falar agora de outro Yonkou, mais especificamente o maior vilão de One Piece, Barba Negra ou Marshall D. Teach, que mede 3 metros e 44 centímetros. E quando eu falo maior vilão, não é em tamanho em si, mas em importância. Mas enfim, vocês entenderam. O legal de ver essa comparação de tamanhos é que fica mais fácil imaginar como Teach deixou as cicatrizes na cara do Shanks, já que ele tem quase o dobro do seu tamanho e por isso um alcance muito maior. Mesmo com todo esse tamanho, Barba Negra está longe, sim, muito longe mesmo de ser o maior de sua tripulação. Mas logo a gente chega lá. Ele também está muito longe do tamanho do Shichibukai Bartolomeu Kuma, que mede 6,89 metros, o dobro do já enorme Barba Negra. Para efeito de comparação, o tamanho do Kuma equivale a 2 elefantes um em cima do outro. No entanto, Kaido, com sua forma básica, é ainda mais alto, com 7 metros e 10. Não é de admirar que para lutar contra Luffy em Onigashima, ele teve que levar as coisas lá para o telhado, mesmo com o prédio do crânio sendo imenso. Mas daqui a pouco a gente vai descobrir a altura dele. Na sequência aqui dos Yonkous, temos também a Big Mom, com 8,8 metros de altura. Isso é aproximadamente a altura de um prédio de 3 andares, então não é de se admirar que tanto seus filhos quanto seus maridos tenham muito medo dela. Shirahoshi, a princesa sereia da Ilha dos Homens Peixe, é absurdamente grande também, medindo 11,87 metros. Isso faz a gente pensar em como seria fácil para ela se livrar do Vanderdecken, considerando que ela poderia pegá-lo e jogá-lo até a superfície se ela realmente quisesse. A partir daqui, entraremos oficialmente na categoria gigante, sendo que pessoas com quase 12 metros por enquanto eram pessoas normais em One Piece, mas enfim. O primeiro da lista é o Hairunjin, membro dos Piratas Gigantes e agora um dos subordinados de Luffy na sua grande frota. Ele mede 22 metros. Saber dessa altura torna ainda mais impressionante o quão fácil Luffy conseguiu derrotar Hairunjin no Coliseu de Dressrosa. O Thousand Sun, navio dos Chapéus de Palha, mede 56 metros de altura, o que faz muito sentido dentro do mundo de One Piece, onde tudo é superdimensionado. Só para comparar, é o mesmo tamanho de um foguete STS, daquele que lançava ônibus espaciais. E o Sunny é totalmente ofuscado por outros navios, como o navio principal da Big Mom e outro navio gigantesco que vai aparecer daqui a pouco. Ors, o antigo gigante, media 67 metros. Esse personagem foi ressuscitado como um zumbi pela habilidade de sombra de Gekko Moria, e não é de admirar que o ex-Shichibukai quisesse que esse guerreiro fosse sua peça central do exército. Para efeito de comparação, Ors tem o tamanho de um Boeing 747 em pé. Mas esse antigo guerreiro gigante não se compara com o Adatsumi, o peixe-balão, que mede 80 metros, e é de longe o maior homem-peixe de One Piece. Mas ele não se compara com o maior gigante de One Piece, o San Juan Wolf. Um dos 10 capitães titânicos do Barba Negra, San Juan Wolf mede 183 metros e é o único gigante confirmado a ter comido uma Akuma no Mi, o que torna tudo mais assustador. Ele tem a mesma altura do terceiro maior prédio do Brasil, o Turgenev. San Juan Wolf é tão grande que, embora ele seja usuário de Akuma no Mi, ele pode entrar livremente no oceano. Ele não vai se afogar porque ele é autossuficiente para que seus pés alcancem o fundo do mar e ele possa mergulhar sem se preocupar em não saber nadar. Vamos agora para uma das criaturas mais longas de One Piece, Nola, a serpente que vive em Shandora há 4
400 anos. Ao longo desse tempo todo, Nola passou de um ser simpático que vemos no flashback de Nolan e Calgara para uma criatura de 200 metros. No entanto, Nola não é tão grande quanto Tsurumi, um Kraken de 300 metros de altura com o qual Luffy fez amizade a caminho da Ilha dos Homens Peixe. Seu tamanho é um pouco menor que a altura da Torre Eiffel, ainda bem que Luffy consegue fazer amizade até com uma pedra se deixar. Voltando um pouco até a entrada da Grand Line, não podemos deixar de falar de Laboon, a baleia gigante que engoliu a tripulação assim que eles entraram na Montanha Reversa. A baleia mede 400 metros da cauda até a cabeça. E por falar em seres gigantes do início da Grand Line, temos que falar do monstro do tamanho de uma ilha que quase engoliu Little Garden. Essa criatura de 715 metros é quase tão alta quanto o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo inteiro. Felizmente, Dory e Brog estavam lá e eram fortes o suficiente para salvar o dia. Lembra que eu falei de um navio gigante que estava para aparecer? Então, chegamos a Noah, e estamos agora em uma escala tão grande que vamos usar quilômetros e não mais metros. Noah tem 2,5 quilômetros de altura e é uma arca massiva construída com a intenção de um dia levar os cidadãos da Ilha dos Homens Peixe à superfície. E sabe o que é tão grande quanto Noah? É o like que você vai deixar nesse vídeo aqui para dar uma força para eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Maior que Noah e o seu like são os Portões da Justiça. Embora o tamanho desses portões não seja oficial, pessoas com bastante tempo livre calcularam que eles têm 3 km de altura. Passemos de uma estrutura feita pelo homem para outra que é aparentemente natural, o crânio gigante onde Kaido vivia em Onigashima. Essa coisa tem 3,7 km de altura e mais de 3 km de largura, e ela é tão grande que realmente a gente começa a pensar no quão grande seria o gigante que carregava essa cabeça quando ele estava vivo. E fazendo uma comparação com o tamanho de uma cabeça humana com relação ao nosso corpo, podemos supor que a altura total em vida desse gigante era de quase 30 km de altura. É absurdamente enorme, mas ainda não é o maior ser que veremos nessa lista. Mas antes de chegar nesses seres gigantescos, vamos falar de algumas coisas um pouco menores para seguir aqui a nossa lista. Os reis dos mares, por exemplo, têm apenas, entre aspas, 5 km de comprimento. Não é de admirar que o poder de Poseidon para controlar esses leviatãs seja considerado como uma arma antiga. E agora sim estamos chegando aos maiores seres da série oficialmente. Zunesha, incluindo suas patas que podem facilmente alcançar o fundo do mar para caminhar pelo oceano, mede 35 km de altura, ou 4 montes Everestes empilhados. O bicho é grande ou não é? E ainda tem que carregar uma ilha nas costas. Esse elefante é guerreiro. Mas os maiores seres de One Piece vêm agora. Os monstros do Triângulo de Florian. Essas criaturas misteriosas e ainda não explicadas em One Piece são baseadas na lenda japonesa de Umibozu, enormes monstros marinhos que destroem navios. A gente não sabe exatamente o tamanho desses bichos, mas comparando com o tamanho de Thriller Bark, que tem o tamanho de uma ilha, estimaram, pessoas também que têm muito tempo livre para isso, estimaram que eles têm 54 km de altura, ou mais que 6 vezes o tamanho do Monte Everest. Como eu disse lá no começo, eu não sei se o Oda tem noção de tamanho, mas as coisas em One Piece são realmente gigantescas. E se você quiser continuar vendo vídeos sobre One Piece, clique em um desses dois que estão aparecendo aqui na tela para você agora.